E aí, minha gente? Esse é o Papo de Carreira, episódio 1. Eu me chamo Thaliana Oliveira, sou aluna do curso de Administração do IFRN Campus Lages. E sejam muito bem-vindos a esse nosso podcast, um espaço para vocês tirarem dúvidas sobre as mais diversas carreiras, o mercado de trabalho e, além do mais, ajudar nós, estudantes, a, no futuro, tomarmos decisões ainda mais conscientes. E aí, pessoal, eu me chamo Heloísa Tavares, sou estudante de administração aqui do campus de IFRN Lages e hoje nós estamos com uma convidada super especial, Manuela Azevedo. Seja muito bem-vinda, Manuela Azevedo. Ela que é profissional na área da contabilidade e, além de tudo isso, tem experiência em perícia contábil e reformas tributárias. E aí, Manu? A gente sabe que você é contadora. Eu fiquei curiosa, acredito que quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, também ficou curioso para saber quem é você, quem é Manuela Azevedo, quem é essa contadora. Oi, pessoal, meu nome é Manuela, como todos já sabem, né? Sou contadora, sou pós-graduada em perícia contábil e pós-graduanda em reforma tributária e prática fiscal. Atualmente eu tenho um escritório de contabilidade, eu abri tem 1 ano e 4 meses, mas eu já atuo no mercado desde quando eu me formei, assim que eu saí da faculdade. E agradeço pelo convite, por estar aqui, né? Tendo a honra de ser o primeiro episódio, estar participando, então sou imensamente grata e honrada pelo convite. A gente que agradece, né, por você estar aqui. E conta pra gente, você sempre, assim, sonhou em se formar em contabilidade, em exercer essa função, esse papel na sociedade, né, porque é uma profissão muito importante, ou você acha que foi surgindo, assim, quando você estava terminando ali o ensino médio? Conta pra gente. Não, contabilidade ela nunca teve na minha vida, né, apesar de toda a minha família elas serem comerciantes e tal, mas logo após que eu saí do ensino médio, eu fui para uma área totalmente diferente. Eu fui fazer graduação em petróleo e gás, mas eu vi que eu não me identifiquei na época, né? Isso foi em 2009, então tem muito tempo, né? E aí depois, na época que eu fazia petróleo e gás, eu também passei no IF de Apodi Que legal! e biocombustíveis, só que no período, na época que eu fazia faculdade, eu fazia IF. Só que eu, no meio do caminho, descobri que não era para mim. Era muito psicológica essa questão de embarcar e tal, e eu vi que eu não me identificava, então eu caí fora. E aí fui fazer um curso técnico no Senac de administração. E aí eu vi que não era para mim. Que não era para mim. E aí, às vezes, a gente vai passando pelas fases e a gente, às vezes, acaba se frustrando porque o que acontece é que muita gente é assim. Às vezes, você não consegue, de cara, identificar aquilo que você se encaixa. Isso né? E, às vezes, aparenta ser um pouco frustrante. Mas aí, eu continuei a vida, né? E aí, parei de estudar e comecei a trabalhar para minha família. Comecei a trabalhar com meu tio e, entre várias outras coisas, eu comecei a trabalhar com licitações para a empresa privada, né? A gente participava das licitações públicas, mas eu fazia toda a parte de habilitação jurídica, propostas, tudo da empresa do meu tio. E aí, o que aconteceu? Foi daí onde surgiu a contabilidade na minha vida. Porque eu comecei a ver todo dia fazendo aquela mesma rotina, e eu ficava, nossa, interessante isso aqui, como é que faz para chegar a fazer um balanço? E eu começou a despertar em mim uma curiosidade. E foi daí que eu me inscrevi numa bolsa. Sabia nem se existia realmente, se era verdade esse negócio de Educa Mais Brasil. Mas eu me inscrevi, tanto que na época eu passei na bolsa, né? Ganhei a bolsa, na verdade, e entrei em contato com a faculdade. E a faculdade disse que estava tudo certo, que era verdade. E aí eu entrei na contabilidade. Então eu fiz totalmente diferente do que aconteceu logo após o meu ensino médio. Então isso já foi 10 anos depois, né? Então, um processo. Todo um processo. Então, às vezes acontece, tipo assim, a gente às vezes se frustrar por achar que, tipo assim, tá passando o tempo e você não consegue se encaixar, mas na contabilidade eu descobri que é algo além, é um propósito. Então, Deus, ele tinha um propósito na minha vida desde o começo. Então, para mim, é diferente de vocês, né? Que hoje vocês estão
são novinhas, né? Estão terminando o ensino médio, curso técnico, e vocês estão descobrindo agora. E eu, diferente, foi um pouquinho mais tarde. Mas, resumidamente, a contabilidade, ela apareceu assim, dessa forma na minha vida. É muito importante você falar isso, porque eu acho que tem muitos jovens que ainda se sentem perdidos, às vezes atrasados. Exatamente. Mas muito pelo contrário, né? Hoje você é uma profissional de excelência, mesmo no meio do caminho, tendo essas confusões de que área começar a seguir. Mas hoje você conseguiu se estabilizar no mercado. E Sim. você é um exemplo, né? Para nós jovens, principalmente, que a gente ainda se sente confuso no que vai querer seguir. Isso é muito legal. Demais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal e acadêmica, porque a gente acredita que para chegar na profissional existe uma Manuela do particular, do pessoal. E a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você, tá? Primeiro, a gente quer saber onde você se formou e como foi a sua experiência na faculdade, as pessoas que você conheceu, como foi o dia a dia, o cotidiano, se foi puxado. Pronto. Como eu falei, né, eu ganhei a bolsa e fiz faculdade em Açu, na Facesa, que antes não era Facesa, era católica, e aí depois eu estava nesse período de mudança, e aí eu entrei, né, na Facesa e entrei com um propósito, porque foi totalmente diferente na época quando eu saí do ensino médio, porque eu não concluí as faculdades, não concluí os cursos, não tinha graduação, não tinha nada, e eu não queria passar o resto da minha vida trabalhando dentro do escritório para outra pessoa. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei com um propósito. Já fazia mais de 5 anos que eu não estudava e eu disse, vixe, vou ter que estudar tudo de novo, vou ter que me adaptar. E aí eu aprendi uma coisa na minha vida, que é uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, um foco. E meu foco naquele momento era a faculdade. E o que é que eu posso fazer na faculdade? Começar tudo de novo, começar a aprender a estudar. E aí eu entrei com esse propósito. Ser avaliada pelo que eu tô aprendendo. Fazer totalmente diferente do que eu fiz no meu ensino médio, nas outras, né, que eu fiz, né? E aí foi daí onde eu comecei a me apaixonar por estudar, que era algo que eu não gostava. E é muito difícil, né? Muito difícil. E aí foi quando eu entrei com um propósito, e meu propósito era arrasar na faculdade. Uma coisa de cada vez. Então, vamos começar do zero. Eu já, na minha cabeça, assim, eu tô velha. Porque eu já tava com 27 anos. O pessoal que entrou comigo na minha turma, que fez uma diferença muito grande, que são os colegas de classe, eles eram 10 anos mais novos que eu. E eu ficava me sentindo muito a mãe do grupo. A mãe da turma. A mãe da turma. E aí, vou até compartilhar aqui com vocês, onde foi um diferencial muito grande para mim na faculdade, que fez uma diferença muito grande, foi a questão dos meus colegas. Porque eu tinha uma colega que ela não aprendia com o professor, só aprendia se eu ensinasse a ela. E isso desenvolveu dentro de mim algo que eu tinha que criar uma situação com um conteúdo para explicar para ela. Que legal. Porque ela trabalhava na época também, ela não tinha como estudar, porque o trabalho que ela fazia era muito corrido e tal, ela não tinha tempo. Então, ela dizia, amiga, eu não tô sabendo, me explica isso aqui. E aí foi daí onde eu comecei a desenvolver os meus mapas mentais. Isso é bem interessante. Até um professor nosso já compartilhou conosco em turma que a gente às vezes aprende mais explicando do que escutando. E porque a gente coloca em prática aquilo que a gente tá vendo e ouvindo. Exatamente. E aí foi daí que eu comecei a fazer o quê? Meus mapas mentais. E meus mapas mentais, eles têm uma forma de ser lida. É tanto que sempre aí foi quando começou na época que todo mundo, mapa mental. E os professores começaram a passar esse tipo de atividade, né, avaliativa e tudo. E eu sempre colocava lá uma observação, meu mapa mental é lido de tal forma. Porque tinha uma sequência. E na minha cabeça, aquilo ali foi desenvolvendo dentro de mim uma memória fotográfica. Por quê? Porque me ajudou lá na frente. Então, eu tentava encontrar um conteúdo para que eu pudesse explicar para ela e ela entendesse. E aquilo ali eu aprendi dentro da faculdade. Se não fosse na faculdade, eu não ia. Teria. Eu não estudo para concurso, porque não é meu foco. Como eu disse, eu aprendi na minha vida a traçar foco. Então, na faculdade, eu comecei a desenvolver isso. E isso me ajudou muito até
Pós-faculdade, vem a questão da prova do CRC, que é muito importante, que da mesma forma que tem na advocacia, né, na OAB, que você tem que fazer a OAB, né, na contabilidade também tem a prova do exame de suficiência. Então, eu priorizei na minha vida a faculdade. Então, o grupo de estudo, ele é muito importante. Porque às vezes seu colega não entende, mas o fato de você estar desenvolvendo uma forma de explicar para ele, quem está se beneficiando é você, não é ele. Porque quem está criando a situação Sim. é você. Quem está colocando em prática o conhecimento. Isso. Então, para mim, a faculdade foi extremamente importante, mas porque eu escolhi isso. Questão de avaliação, de provas. Se eu fizesse uma prova, esse negócio de colar, não tinha chance na minha vida, porque o meu propósito era aprender e ser avaliada pelo que eu estava aprendendo. Se eu tirasse um 7, foi porque meu conhecimento de fato só valia 7. Se eu tirasse um 10, 10. Se eu tirasse um 3, eu não estudei o suficiente. Então, e tipo, outra coisa que é raro acontecer, mas minha professora sempre dizia, eu vi muita gente brigar por querer nota, mas você tá brigando porque você tá dizendo que não quer a nota. Porque ela tinha corrigido nunca esqueci disso. Ela corrigiu uma questão na minha prova e tava errado. E eu tava com uma nota muito alta. Só que quando a gente entra com propósito, a gente não quer nada que não é nosso. Nenhuma nota eu quero que fosse minha. Então, eu tracei nessa minha vida, na minha carreira, na minha jornada de acadêmica, esse propósito e eu queria concluir ele com êxito, né? Então, resumidamente, foi isso que aconteceu. E a gente tá vendo aqui que você falou muito dos seus colegas, dessa professora em específico, mas a gente gostaria muito de saber também se teve algum em particular, alguma pessoa em particular que te influenciou a pensar que realmente é isso que você quer, é isso que você quer para sua vida, que você tem como inspiração. Como inspiração na contabilidade? Na contabilidade, na faculdade. Na faculdade, nesse processo todo. Na faculdade, eu sempre me identifiquei com uma professora em específica. Posso falar o nome dela? Marília. Ela foi de todos os meus professores, né? Eu sempre tive uma afinidade muito grande com todos os meus professores, mas ela, em especial, ela me trouxe algo muito especial na época que ela dava aula para mim. E ela era tanta inspiração para mim que eu estava falando igual a ela. Tudo, quando a gente ia apresentar trabalho e tudo, eu me via muito dali. Então, por isso que eu me apaixonei um pouco pela parte do direito, porque ela era a minha professora de direito tributário, né? E eu gosto da parte do direito, mas pela questão de conhecer as leis, de conhecer, não para advogar, não, porque minha paixão maior é pela contabilidade. Mas, em especial, foi ela. Ela me trouxe uma referência, a forma como ela fala, o domínio, sabe? Então, eu achava aquilo incrível. Acho que todos nós temos uma pessoa de inspiração, né? Sim. É muito incrível. É muito legal isso que você falou, porque a gente viu que você foi construindo sua carreira, foi montando a profissional que você é hoje, com a ajuda, com a inspiração de outras pessoas. Sim. Isso é muito bonito, porque às vezes a gente vê profissionais que, por exemplo, prejudicam os outros para crescer, mas é muito legal quando a gente vê isso, quando tem compartilhamento de conhecimento, né? Porque você ajudou outras pessoas a crescerem e também cresceu. Exatamente. Muito legal. E aí, Manu, conta pra gente. A gente sabe que você tem um escritório de contabilidade, então acredito que é o sonho de muitos contadores, de muitos profissionais, ter um escritório. E para você, como foi montar seu escritório? Como está sendo agora a administração do seu escritório? Está sendo bem difícil, porque empreender é muito difícil. Você entregar, pedir sua demissão, sair do CLT, já fazia 10 anos que eu estava trabalhando, né, com o CLT, né, eu era funcionária do meu tio. E assim que eu terminei minha faculdade, eu pedi a minha demissão e disse, eu vou empreender. Deve ser muito difícil pedir demissão de algo que você sabe que você vai estar fixo para tentar fazer algo que você não tenha certeza que vai dar certo. Se vai dar certo, se não. Mas graças a Deus tá dando, né? Graças a Deus. E aí foi uma decisão muito difícil. Eu não tinha experiência,
mas era algo que eu queria. Eu queria e quero, né? Tem que fazer dar certo. Eu sempre digo, tem que fazer dar certo. Não tem a opção de não dar certo. E eu tenho enfrentado bastante dificuldade, porque quando eu iniciei home office, né? Eu tive uma ajuda de uma amiga muito especial, que foi ela quem abriu as portas para mim na contabilidade. Eu não tinha experiência nenhuma. E aí ela disse assim para mim, foi a primeira vez que eu entrei no escritório de contabilidade, foi no escritório de Thalia. E ela disse, amiga, venha, que se for possível, a gente faz uma parceria. Consiga as empresas? Aí eu disse, eita, Jesus, e agora? Aí fui lá no meu tio, né? Funcionária dele. Eu disse, tio, preciso de uma empresa. Aí ele foi, eu disse, aí eu fui dizer assim, só que eu ainda especifiquei, eu quero a empresa tal, porque era a empresa que era maior e tinha mais problema, e eu precisava de uma empresa para praticar. Sim. E aí ele disse, tá certo. Aí eu fui e disse, amiga, consegui a empresa. Ela fez, pronto, agora vamos começar. Aí eu sei que a gente foi, quando cheguei, disse, Thalia, trouxe 5 empresas. Ela foi e disse, amiga, 5? Eu disse 5. Porque meu tio disse que não ia tirar uma empresa do contador, ou tirava tudo e não tirava nenhuma. E agora, ela viu o desespero no meu olho. E agora? Eu disse, amiga, pelo amor de Deus, eu não tenho experiência. Ela, calma, vai dar certo. Calma, vai dar certo. Isso em 2022. Então, ou seja, eu deixei de ser funcionária do meu tio e ele passou a ser meu cliente. E aí virou. Aí eu fui e assumi as empresas dele. Só que, para minha surpresa, ele logo em seguida disse que queria mudar o regime da empresa, lucro real. E aí foi um choque maior, porque todo contador ele começa atendendo o MEI, fazendo imposto de renda, porque lucro real é o regime tributário aqui, só grandes empresas, e a forma de contabilidade ela é muito diferente. Então, eu comecei totalmente diferente de todo contador que inicia. Eu comecei com o mais difícil. E foi aí onde eu vi mais uma vez o propósito de Deus na minha vida, porque eu precisava aprender de alguma forma. Exatamente. E aí, prática, né? a gente teve que ir atrás de outras pessoas e a importância de você sempre precisar de um dos outros, né? Precisar de outros profissionais para lhe ajudar, porque a gente não tem o domínio e o controle de tudo, né? E foi aí daí, comecei a trabalhar home office, em casa, atendendo só as empresas da família. Passei 2 anos só com as empresas do meu tio, com as 5 empresas, né? E aí, quando foi em 2024, em janeiro de 2024, aconteceu algumas coisas que eu precisei sair de casa. Eu tive que abrir meu escritório na emergência, né? Porque tirar, né, a privacidade e tal, em atendimento em casa não dá certo, porque as pessoas começaram a conhecer, começaram a saber que eu era contadora. E ninguém sabia. E foi daí que a gente abriu o escritório, em dia 1º de março eu abri o escritório e estamos até hoje. E, mano, um passarinho falou para mim, né? Não vou falar minhas fontes, mas que você atende empresas em todo o Brasil, algumas até fora do Brasil. E aí conta pra gente, isso para mim é uma consequência do seu sucesso como contadora. Conta para mim como é atender esse grande número de empresas nessa área tão abrangente. Então, mais uma vez, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas com a contabilidade digital, né, a gente consegue atender várias empresas em vários estados do país, né? E, inclusive, a gente atende também brasileiros que estão no exterior, e a gente tem o controle deles aqui também, né? E outros também com saída definitiva do país também, então não é fácil, não é fácil, mas quando a gente quer, a gente consegue chegar lá. E é assim, venha. Vai indo, vai indo. Se você pudesse, assim, voltar atrás, no momento que você estava escolhendo ali suas carreiras, você contou, né, que passou por 2 graduações, se eu não me engano, Isso. foi a administração e Petróleo e gás. Você acha que você teria escolhido uma outra formação? Ou você acha que você foi por impulso nessas graduações que você fez?
Ou você acha que você teria escolhido outra, assim? Foi por impulso, porque eu não tive uma experiência de conhecer áreas na época do ensino médio. O que eu vejo que hoje tem muita gente que está tendo essa oportunidade, né? Então, na época eu não sabia, não tinha opção, né? E eu acabei escolhendo por impulso, que era o que tinha. E Eu aí acho eu que fui... E foi frustrante, muitos né? jovens fazem isso, né? Fazem isso aí. Se pressionam tanto ao ponto de eu preciso sair do ensino médio com a faculdade, Isso. e aí faz a primeira, assim, que E pensar. vem, E não é assim, né, gente? Vocês têm a vida toda aí pela frente. Nunca é tarde. Ela começou a faculdade de contabilidade com 27 anos. Nunca é tarde para vocês começarem no sonho que vocês realmente querem. E ainda falando assim sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho agora, porque a gente acredita que é uma coisa muito complicada quando os jovens saem da faculdade e às vezes eles não sabem como adentrar a sua profissão dentro da área do mercado de trabalho, né? E a gente queria saber um pouquinho mais sobre isso, de como foi a sua experiência e tudo mais. Se diz, né, todo mundo fala que a contabilidade é um ramo muito amplo. Você pode trabalhar em várias empresas, que você pode seguir vários ramos. Mas como você enxerga isso hoje em dia? Você enxerga que a contabilidade realmente tem essa característica? Ou você enxerga que tem áreas, tem especialidades da contabilidade que abrem mais portas? A sua área, por exemplo, como você enxerga hoje em dia? Tudo a gente fala sempre quando a gente vai divulgar nosso serviço, a gente tem que ter um nicho específico. Porque às vezes as pessoas, elas vão atrás daquilo que elas estão procurando, né? Uhum. E na contabilidade, de fato, é muito ampla, muito ampla. E eu, particularmente, eu me identifiquei porque eu descobri na faculdade a questão da perícia contábil. E é onde tem uma carência muito grande nessa área, porque é uma demanda muito alta e são poucos profissionais. Então, tipo assim, todo mundo quer ir para um canto só atender mês, só atender. Mas tem tantas outras áreas, né, que tá com uma carência muito grande de profissional. Tá entendendo? E eu gosto muito da perícia contábil, inclusive eu faço perícia contábil também. Assim, no início de tudo, a gente sempre sabe que passa por desafios, por, assim, caminhos que é muito difíceis de ser percorrido, mas para você, na verdade, para quem está começando nessa área, para você, quais são os desafios que mais são enfrentados? Para quem está adentrando essa área da contabilidade e que você também enfrentou. A insegurança. Insegurança é bem complicado, porque às vezes a gente tem o conhecimento, a gente sabe, mas a gente se sente inseguro. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou... E acho que todo mundo, não só na contabilidade, mas em qualquer outra área que a pessoa vai atuar, todo início traz essa insegurança, o que muitas vezes acontece de pessoas ficarem, né, paralisadas e não conseguirem desenvolver. Exatamente. Mas é tentar não deixar que isso lhe atrapalhe e venha atrapalhar seu desenvolvimento e seu crescimento. Até porque na faculdade você tem muito da teoria, né? Isso. E aí, quando você começa realmente a atuar e você se depara com situações que, por exemplo, não era falado na faculdade, nem o professor falou. Isso. Então, você tem que ir lá ter jogo de cintura, desenrolar aquilo ali. Você Exato. passou por isso, alguma situação que na faculdade você nunca tinha ouvido falar, mas quando você foi atuar... Sim, passei muito por isso. Até porque na época da faculdade foi quando começou a pandemia. Eu estava nos 2 últimos anos de faculdade, foi quando começou a pandemia, e foi tudo remoto, e aí foi a dificuldade maior, né? Porque a gente não conseguia, a gente não tinha contato com pessoas, era tudo pelo Meet, tudo pelo Zoom. Os atendimentos eram dessa forma, e muitas vezes foi bem complicado. E, tipo assim, você já compartilhou pra gente a sua trajetória até chegar na área da contabilidade. Sim. Mas, assim, quais foram as decisões mais certeiras que você tomou que te ajudou a, de fato, entrar no mercado de trabalho? Você falou da questão que foi pedir ao seu tio empresas, né? Da sua amiga Thalia, que te ajudou. Mas teve mais alguma que você quer compartilhar com a gente? Sim. O que me destacou, e é o que eu busco até hoje,
é a questão do meu posicionamento no mercado de trabalho e na questão de organização. Que quando alguém fala assim, organização, já associa meu nome, Manuela. E já me procuro por isso. Porque nesse mercado de trabalho, a gente tem que ter um diferencial. Sim. Então, isso vai influenciar muito. Então, nosso posicionamento quanto ao mercado de trabalho, ele vai trazer um diferencial muito grande. Uhum. E o que me trouxe mais ainda foi essa questão de organização. Vá lá, Manuela, que ela é muito organizada. E eu gosto de empresas com problema, porque aí é onde eu aprendo mais. Trabalho, né? É. Onde você realmente faz aquilo que você Isso. aprendeu, coloca em prática. Isso. E agora vamos para uma hora bem legal, trocando ideias, tá? Vai funcionar como um bate e volta. A gente vai jogar perguntas e você vai responder com a primeira coisa que vem aí na sua mente, certo? De acordo com a contabilidade, é claro. Vamos lá. Um livro ou um filme que todo estudante de contabilidade deve conhecer? Uma série. Uma série? Pode ser. Sweet. Por que você? Eu gosto do posicionamento. É uma série inteligente. Não é só sobre advogados, mas também envolve também a contabilidade. Uhum. E é isso, né? Uma habilidade que todo contador precisa desenvolver. Comunicação. A gente aprende muita norma, muita técnica, então a gente precisa ter uma boa comunicação para transformar isso para que a outra pessoa possa entender de uma forma clara. Principalmente quem trabalha de autônomo e tem a sua própria Isso. empresa, né? Para ter a comunicação com os clientes e se eu chegar para o cliente e falar técnico, ele não vai entender, né? Então o contador ele tem que ter uma habilidade de comunicação essencial. Um mito sobre a contabilidade que precisa ser quebrado. Contador. Contador não só calcula imposto. Um conselho, uma frase para os estudantes que pensam em ingressar nessa área. Uma frase, né? Uma coisa de cada vez. Uma coisa de foco. Foco. Um degrau de cada vez. E sua eu do passado, você pudesse estar com ela aqui, conversando, você acha que ela se orgulharia de a mulher que você se tornou, que é inspiração para muitas outras pessoas, muitos outros estudantes? Você acha que ela se orgulharia? E você acha que ela pensaria que estaria aqui? Com certeza. Estaria extremamente orgulhosa. Você está conseguindo. E é isso, a gente vai finalizando por aqui. Esse podcast está sendo maravilhoso. A sua presença foi muito especial para nós, né? Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. E tenho certeza de que quem está nos ouvindo aprendeu muito hoje com as suas experiências em ciências contábeis. Quer deixar um último recado para os nossos ouvintes, para quem está nos vendo? Eu quero agradecer especialmente, né, a Luana pelo convite, por estar aqui com vocês, né, por estar participando, é a primeira vez que eu estou no podcast. Então, eu me sinto muito honrada e muito agradecida. E se você que ainda não sabe que carreira seguir, tenha curiosidade, vá atrás de outros profissionais, tente conhecer um pouco sobre a área, para você não perder tempo. Hoje em dia, tudo na minha cabeça é não perca tempo. Então, vocês hoje têm a oportunidade que eu não tive, vá conhecer outros profissionais. E é isso. Nunca é tarde, Obrigada. né? Como você falou. E não se precipitem, como ela falou, sejam curiosos, procurem saber o que vocês querem. Nunca é tarde e uma coisa de cada vez. Muito obrigada por essa conversa, Manuela. Eu tenho certeza que nos ajudou a nos orientar, ter uma boa visão do futuro. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por nos escutar, por nos ver nesse novo podcast Papo de Carreira. Não se esqueça de compartilhar o episódio com seus amigos, com sua família, com quem tem dúvida sobre que carreira seguir no futuro. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Até a próxima!